Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Lemos nesse dia o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderei comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta sexta-feira a meditação do capítulo 4 do Evangelista São Marcos, onde ele nos conta estas parábolas para que nós possamos compreender, portanto, o ensinamento de Jesus. Hoje vemos Cristo que conta essas duas parábolas do reino. Primeiro, comparando o reino a esta semente que é espalhada na terra e que o agricultor não é capaz de perceber aquilo que lhe acontece, mas percebe o seu resultado. A semente que brota, que produz fruto, que depois vem a colheita e então ele pode tirar os seus frutos, os seus rendimentos do suor do seu trabalho. O mesmo faz falando deste grão de mostarda, esta pequena semente, minúscula, mas que cresce e que forma este arbusto que até mesmo os pássaros do céu podem vir fazer ninhos em seu ramo. E é interessante percebermos que Cristo use dessas duas comparações para falar do reino, porque vem justamente nos recordar que o reino de Deus se faz presente em nosso meio. E ele atua justamente neste silêncio. Nós não percebemos o processo do reino, mas percebemos os seus resultados. Basta pensarmos até mesmo na nossa conversão. Se nós formos perceber bem, as coisas não aconteceram da noite para o dia, mas cada vez mais que nós íamos crescendo na nossa fé, tanto mais nós íamos nos deixando modificar por esta mesma fé. Quanto mais nós íamos nos aproximando de Cristo, tanto mais íamos mudando o nosso modo de ser, nosso modo de agir, o nosso pensamento. Por isso Cristo fala deste reino que age em nosso meio sem que nós o percebamos, que age no meio de nós sem fazer estardalhaços, mas está presente, está no meio de nós. Mas é claro, é interessante percebermos também que nós somos esta semente do reino que foi plantada na humanidade. Cada cristão é esta semente do reino plantada no seio da humanidade. E por isso, através dos nossos gestos, das nossas ações, através das nossas atitudes, nós somos chamados a transformar o mundo que nos rodeia, fazendo com que as pessoas possam, através de nós, ter este contato com Cristo. Através do nosso testemunho, aproximarem-se de Cristo e aproximarem-se também da sua palavra. Portanto, o convite que hoje a palavra de Deus nos faz, ao nos contar Jesus Cristo, essas duas parábolas do reino, é para que nós sejamos verdadeiramente esta semente do reino plantada na humanidade.
para que possamos ser as suas testemunhas, para que possamos ser os seus anunciadores e assim o reino possa crescer, possa expandir-se no meio do nosso mundo, na nossa terra. Oremos. Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João Bosco como pai e mestre dos jovens, concedei que, inflamados pelo mesmo fogo da caridade, possamos procurar a salvação de nossos irmãos e irmãs e colocar-nos inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.